Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Semana de Copa Libertadores, semana de Copa Sul-Americana. Jogos interessantíssimos pra gente conversar, jogos que renderam muitas histórias interessantes que a gente vai poder trazer aqui pra vocês no Na Rede com o Todaro. Seguinte, antes eu vou pedir pra você curtir, comentar, compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece e pra espalhar a palavra aí do Todaro para todo mundo, né? Para todo mundo ficar ligado do que aconteceu com o seu time, que você que perdeu, né? O que aconteceu com o seu time, eu acho difícil, mas fique sabendo. E para ter uma opinião diferente também das habituais que a gente tem por aí. Seguinte, meus queridos, vamos começar pelo filé, vamos começar pela Taça Libertadores, onde o Flamengo eliminou a equipe do Corinthians, né? O Flamengo venceu o jogo de volta no Maracanã por 1-0, gol do Pedro. No início do segundo tempo, o Flamengo foi não tão melhor assim que o Corinthians, mas dominou bem o segundo tempo, né, comparado ao primeiro tempo, onde o Corinthians foi melhor, levou mais perigo, inclusive, levou mais trabalho ao goleiro Santos, mas o Flamengo foi dominante na segunda etapa, né? Tivemos esse primeiro tempo onde o Corinthians levou perigo, mas o Flamengo não se sentiu ameaçado, e o Flamengo no segundo tempo que dominou mais as ações do jogo, né? Principalmente depois do gol do Pedro, né? Que aí ficou mais difícil ainda para o Corinthians reverter o placar, que teria que virar para um 3-1 completamente inviável, e um 4-1 querendo que aí classificaria a equipe diretamente para a próxima fase. Né? O que fica desse jogo talvez seja para o Corinthians pouca coisa, o sistema defensivo não funcionou tão bem, e para o Flamengo a dupla que vem decidindo os jogos, né? O Arrascaeta, que é o principal jogador técnico do time atualmente, e o Pedro, que é o principal jogador decisivo da equipe, né? O Pedro marcou em todas as equipes que o Flamengo enfrentou na Libertadores, né? Não decidiu o primeiro jogo do Corinthians, mas marcou no Corinthians novamente. Então ele marcou em todas as equipes que o Flamengo jogou nessa Libertadores de 2022 até agora, né? A gente não sabe como vai ser a semifinal, mas é um atacante mais decisivo do que o seu concorrente, que também é titular, mas não está jogando tão bem, que é o Gabriel Barbosa. 3-0 no agregado, resume muito bem como foi o primeiro jogo e como foi o segundo jogo, né? Onde o Corinthians tentou uma reação, mas pagou o pato pelo jogo de ida, que fez pouquíssima coisa e saiu da sua casa, né, de Neoquímica Arena, derrotado por 2-0. Quem classificou também foi o Palmeiras, que eliminou a equipe do Atlético Mineiro nos pênaltis por 6-5 nas cobranças de penalidade máxima, né, na marca da Cal. O jogo foi muito louco, né, se a gente for parar para pensar em como foram as ações do jogo, né. O Palmeiras teve 2 jogadores expulsos, Danilo no primeiro tempo, Scarpa no segundo. O Atlético até teve um jogador expulso que foi o Vargas, mas nem teve nada depois, né? O árbitro acabou a partida depois da expulsão. Mas ficou no 0-0 nesse jogo. O Palmeiras segurou esse resultado, pensando em levar para os pênaltis, principalmente depois da expulsão do Scarpa, né? Isso ficou evidente. Quando você tem 5 defensores, né? 6, se a gente contar o Everton, 6 defensores para cobrarem pênaltis, e apenas 3 meia atacantes, né, que é o Zé Rafael, o Rafael Veiga e o Rony. O restante era toda da defesa e o goleiro, o Everton, que poderia cobrar os pênaltis. E levando em conta, né, que do Palmeiras tinha 9 jogadores, mais 3 cobranças, e o Palmeiras e o Everton teria mais 2 cobranças e o Everton teria que definir a parada, né? Ele e o Everson iriam disputar as penalidades. Mas enfim, essa quarta de final acho que define muito bem como que é o espírito do Palmeiras na Libertadores. Um time que é difícil de matar, um time que se tornou muito difícil de matar, né? O Palmeiras sai perdendo de 2-0 no Mineirão, busca o empate lá na casa do Atlético, né? O Atlético não reagiu lá e agora em casa consegue segurar um placar, levar para os pênaltis e avançar para a próxima fase, que é o principal, né? O Atlético, por parte do Atlético, eu quero citar 3 nomes aqui. O Hulk, obviamente, o melhor jogador, o técnico e decisivo do Atlético. Nath Fernandes e Zaratio. Esses 2 últimos, eu acho que pela péssima fase que eles estão vivendo pelo clube. O Zaratio eu não vou crucificar tanto nessa situação, porque para mim é um jogador que está retornando de lesão, até recuperar o ritmo que vinha tendo no começo do ano, vai levar um certo tempo. Mas você já nota que tá destoado do restante da equipe, né? E o Nacho, cara, meu Deus, o Nacho é um jogador que joga só um semestre, né? Sempre é o primeiro semestre que o jogador mais tem ali seus lapsos de bom futebol, o restante o cara some, né? Quando o Atlético precisava mais de criação, do seu principal meia de criação, não teve isso. O Nacho pouco criou, pouco colocou o Hulk na cara do gol, entrou no segundo tempo, né? Nem começou jogando, isso é verdade,
mas foi um jogador que sumiu na partida, que não apareceu. Outro jogador que não apareceu foi o Ademir também, mas aí chegou esse ano, não dá para esperar tanto. Mas o Nath Fernandes já teve uma queda de rendimento no ano passado, e desse ano eu acho mais brusca ainda, porque teve uma queda de rendimento no meio do ano, né? Em julho, em junho, o jogador já não era mais o mesmo do começo da temporada. Muito perigosa a situação do Atlético. O Atlético só ficou Campeonato Brasileiro, né? Foi eliminado da Copa do Brasil, foi eliminado agora da Libertadores. Então é uma equipe que precisa se recuperar no futebol, no Campeonato Brasileiro também. Tem campeonato para isso, né? Tem muito chão para isso, mas tem que ligar o sinal de alerta. O processo criativo do Atlético Mineiro não vem mais com a mesma eficiência que vinha tendo no começo do ano e principalmente no ano passado, né? Os laterais já não criam mais as mesmas oportunidades, o Hulk também não consegue ter o poder de finalização que tinha no ano passado, principalmente. Mas o Palmeiras classifica, eu acho que foi, dos dois jogos, foi a melhor equipe, que soube se comportar melhor dentro de campo, talvez não a melhor equipe, que não teve tantas oportunidades, mas foi a melhor equipe que soube se portar, soube controlar muito bem as ações do jogo a seu favor. Outro time que classificou e que vai enfrentar a equipe do Palmeiras nas semifinais é o Atlético Paranaense. Depois de 17 anos, a equipe volta para uma semifinal de Libertadores. Lembrando que em 2005, né, que foi a última vez, foi a final e perdeu para o São Paulo. Mas, nessa ocasião, a gente tem um cara especial aí, né? Vitor Roque, que tem 17 anos. Então, a última vez que o Atlético esteve numa semifinal, o Vitor Roque estava nascendo. Então, o tempo do Atlético para voltar a uma semifinal é um Vitor Roque. Olha só que maravilha. E o jogador decidiu essa semifinal, né? Venceu a equipe do Estudiantes com o gol dele no finzinho do jogo mesmo. Era a última bola do jogo, definitivamente. E o atacante fez 1-0, já decidiu o jogo contra o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro no final de semana. Volta a decidir agora pela Taça Libertadores e coloca a equipe do Paraná nas semifinais da competição. Eu ainda tenho minhas dúvidas, eu acho que o gol do Estudiantes deveria ter sido validado. Não acho que o jogador tampa a visão do goleiro, tanto que o goleiro está de lado na situação, né? Enfim. E não chegaria naquela bola, é uma bola muito rápida, muito perto. O Bento estava se localizando ainda no lance e o juiz anulou o gol, para mim, de uma maneira errada. Se fosse o meu time, se fosse o seu time aí do outro lado, você que não é atleticano, eu acho que dificilmente você concordaria com a decisão do árbitro se o seu time tivesse sido eliminado de uma Libertadores por conta desse gol. Mas o Furacão avança, eu acho que merece pelo primeiro jogo, onde criou muito mais que o Estudiantes, e teve também um pênalti não marcado, um gol meio, né, assim, duvidoso no lado, mas o Atlético avança, assim, com muito favoritismo também. Comparando as duas semifinais, entre Flamengo e Vélez, e Palmeiras e Atlético Paranaense, eu acho que o lado dos brasileiros aqui, né, Palmeiras e Atlético, está mais equilibrado, porque eu coloco o Flamengo já praticamente na final, não vai ter tantas dificuldades para passar pelo Vélez, enquanto o Palmeiras e Atlético ainda tem um encontro Palmeiras e Felipão, né? Que vai ser a primeira vez que o técnico vai enfrentar a equipe alviverde numa semifinal de Libertadores. Vamos falar agora do filé mignon. A gente falou da picanha, vamos falar do filé mignon. Para alguns pode ser até melhor. Vamos falar sobre a Copa Sul-Americana, onde o Atlético Goianiense venceu por 3-0 a equipe do Nacional. 3-0. No agregado, 4-0. Quem estava no Nacional? Luizito Soares. Mas quem brilhou foi Luizito Fernando do Atlético Goianiense, do Dragão, que fez 3 gols no confronto. 3 gols no confronto. O atacante fez 2 gols novamente em Goiânia, né, jogando no Serra Dourada. Que lindo que é ver o Serra Dourada recebendo uma partida decisiva de Copa Sul-Americana, né, de campeonato importante. E o Baralhas fechou aí a conta pro Dragão. O Dragão que vence... Cara, é surpreendente a Copa Sul-Americana que o Atlético Goianiense está jogando. É muita bola e no Campeonato Brasileiro os caras não estão jogando nada, né? É impressionante como o time joga bem, cria oportunidades, amplia, né, resultados e jogou muito bem contra o Nacional. Levou algum perigo ali, uma hora ou outra, mas jogou muito bem. É de se tirar o chapéu para a campanha que o Atlético Goianiense está fazendo na Conmebol Sul-Americana. Muito interessante mesmo. E vai enfrentar a equipe do São Paulo, né? São Paulo a gente vai falar, mas vai ser um confronto muito interessante. Não sei quem joga o segundo jogo em casa. Eu acho que é o Atlético Goianiense. Tenho as minhas dúvidas, mas eu acho que é o Atlético Goianiense que decide o segundo jogo em casa. O que pode colocar uma pimentinha aí nesse confronto, né? Nesse confronto, por quê? Porque o São Paulo não vem segurando o resultado no jogo de volta, né? A gente teve essa mesma experiência contra o Palmeiras
E tivemos novamente essa experiência contra o Ceará, que venceu, chegou a virar o confronto, né? Venceu por 2-1 a equipe do São Paulo com Mendonça e Guilherme Castilho, um golaço do Guilherme Castilho, tá? De fora da área, e também um belo gol do Igor Vinícius, uma bela tabela, que fez o gol aí do São Paulo, levou para as penalidades, o São Paulo classificou por 4-3, um pênalti ridículo do Vina, cara, que pênalti absurdo que o cara cobrou. Mas enfim, o São Paulo volta a não segurar o resultado, que é muito perigoso mesmo para o São Paulo. Não é sempre que vai contar com a sorte, não é sempre que vai contar com os outros jogadores errando por ele, né? A gente teve o Veiga errando pelo Palmeiras e agora o Vina errando para o Ceará. É muito perigoso mesmo para o São Paulo esses segundos jogos de campeonatos mata-matas, né? O time tem que saber controlar melhor as suas decisões, principalmente em segundo jogo, né? Se a gente for parar para analisar realmente tudo, a gente tem uma virada histórica que foi na final do Campeonato Paulista. Então, assim, o time precisa ligar o sinal alerta, principalmente nessa semana que vai definir o confronto com o América Mineiro lá em Minas Gerais. Mas, por via das dúvidas, é bom ter um goleiro que pega pênalti, né? De Felipe Alves e também o próprio Jandrei, que também pega pênaltis para o São Paulo. E o Ceará, cara, faltou controle, faltou empurrar mais o São Paulo para a defesa, que no segundo tempo o Ceará até fez isso muito bem, criou mais oportunidades que o próprio tricolor paulista. O último jogo que a gente vai conversar, né, que foi a eliminação, cara, pífia, ridícula, absurda, do Internacional para o Melgar. O Internacional, eu colocava esse jogo com uns 4-0 para o Inter. Eu achava que o Inter ia voltar com tudo nesse segundo jogo, porque era para ter perdido o primeiro, se não fosse uma boa partida do Daniel. Mas o time não criou nada. Foi ridícula a atuação do Inter no Beira-Rio. Alguns jogadores muito abaixo, o Edenilson, Tyson, os próprios jogadores de frente, né, o Alemão, Pedro Henrique, enfim, jogadores bem abaixo mesmo do Internacional, que não conseguiram desempenhar o mesmo papel nesse jogo, o mesmo papel que vinham desempenhando no Campeonato Brasileiro, né? Fizeram uma ótima partida contra o Palmeiras, fizeram uma excelente partida contra o Corinthians também, jogou muito bem mesmo, mas é um time que sumiu contra o Fortaleza, sumiu contra o Melgar, os 2 jogos contra o Melgar. Então, merecida essa classificação do Melgar. Sinceramente, pelo primeiro jogo, mereceu mesmo classificar. Esse placar aqui dos pênaltis, aqui, ó, de 3-1, era o placar que era para ter ido nesse confronto já direto, aqui no agregado, 3-1 pro Melgar. A equipe peruana jogou muito bem mesmo. E, cara, Edenilson, Tyson, Depena também, que jogou nada nos 2 jogos, foram os que perderam os pênaltis. Então, assim, os jogadores que mais o Inter precisou na hora H desperdiçaram as penalidades. Mas é isso. Eu acho que o Melgar mereceu, vai jogar agora contra o Independente del Valle. Teremos um semifinalista brasileiro na Sul-Americana e também teremos um finalista brasileiro na Copa Mebol Libertadores. Isso já é certo, né? Porque de uma das 2 semifinais temos 2 brasileiros jogando. Mas é isso, meus queridos. Esse foi o vídeo de hoje. Agradeço demais a presença de você ter aqui. Clica no vídeo, compartilha com todo mundo. Você já sabe o processo que tem que fazer. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.